Olá pessoal do Me Salva, então para mais uma aula de ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai falar sobre a difração. Olha só, a ideia da difração é bem simples. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma piscina aqui, eu estou olhando essa piscina de cima, e daí eu começo a fazer umas ondinhas aqui nessa piscina. Por exemplo, uma coisa assim, ó. Então eu estou fazendo ondas aqui nessa piscina, essas ondas estão indo para frente, estão se mexendo mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Tô olhando elas de cima. Só que daí, por algum motivo, existe um muro, uma parede aqui nessa piscina com um buraquinho. Daí, o que que acontece quando as ondas passam por esse buraquinho? Elas, depois de atravessar pela fenda, elas não continuam só aqui na frente para o outro lado. Elas passam pela fenda, elas chegam do outro lado, elas vão se espalhando por essa região aqui. Então, as ondas, de certa forma, tentam contornar as bordas da fenda. Esse fenômeno da onda se espalhar depois de passar por uma fenda, por um obstáculo, é o que a gente chama de difração. É esse contorno que as ondas fazem ao passar por obstáculos. Contorno, entre aspas, de obstáculos. Outro jeito de pensar nisso, outro exemplo de difração é o seguinte. Quando tu tem, por exemplo, uma pessoa falando aqui, olha só. Vamos dizer que aqui a gente tem uma pessoa, ela está falando aqui, daí o som que ela está emitindo está se propagando aqui pelo ar. Depois de passar por esse muro, por esse obstáculo, o som não fica só naquela região lá em cima. Ele consegue se espalhar por essa região aqui também. De certa forma, é como se o som estivesse tentando contornar o muro. É por isso que eu consigo ouvir uma conversa que está acontecendo atrás de uma parede, atrás de um muro. O som consegue contornar os obstáculos e chegar no teu ouvido. Então é a difração das ondas que permite que elas contornem obstáculos, que permite ouvir uma fofoca, ouvir uma conversa de outra pessoa. É interessante comentar, então, que esse desvio, a difração, na verdade tem um detalhe, olha só. Imagina aqui que eu tenho uma piscina e esse muro, essa fenda, esse buraco por onde a onda vai passar é bem grande. Então a onda, depois de passar aqui por esse muro, vai ter um desvio muito pequeno, porque é quase como se a fenda não tivesse ali. Então, nesse caso, a difração é muito pequena. Agora, se tu começa a encolher o muro, encolher a fenda, desculpa, o que acontece é que daí esse efeito começa a ficar mais visível. Inclusive, quanto mais tu encolhe a fenda, mais gritante é esse desvio da onda, mais intensa é a difração. Se tiver uma fenda muito pequena, esse desvio da onda vai ser bastante acentuado. Então, olha só, numa fenda grande, a onda praticamente não muda de direção, praticamente não tem difração. Daí, conforme tu diminui o tamanho da fenda, começa a aumentar o desvio da onda, aumentar a difração. E se a fenda for muito pequena, daí é mais intensa ainda esse desvio da onda. Então, quanto menor a fenda, deixa eu anotar isso aqui, quanto menor o tamanho da fenda, do buraco, do obstáculo, enfim, maior é a difração. Basicamente isso. Mas o que tu pode querer pensar, é ótimo, tu pode pensar, o que eu quero dizer com isso? O que é maior, menor fenda? O que é uma fenda pequena, o que é uma fenda grande? Normalmente, para tu saber se a fenda é pequena o bastante para tu notar a difração, tu tem que comparar o tamanho da fenda com o comprimento de onda. Se a fenda é mais ou menos do tamanho do comprimento de onda, daí ela já é pequena o bastante para tu notar a difração. Se a fenda é muito maior do que o comprimento de onda, daí tu não nota a difração. Claro, conforme a fenda diminui, a onda se espalha mais, mas vai chegar uma hora que ela fica tão pequena que não passa nada. Então, se a fenda for muito menor que o comprimento de onda, tu nem nota que a onda passa, porque nem tem espaço para a onda passar. Então, a difração normalmente é bem acentuada quando o tamanho da fenda é parecido com o tamanho do comprimento de onda. Muito maior, daí tu nem nota a difração. Outra coisa interessante de comentar é o seguinte, do ponto de vista da... Imagina só, que tu tá numa sala e tem uma cadeira, daí tu quer que essa cadeira fique menor. O que tu pode fazer? Ou tu encolhe a cadeira, ou tu, por exemplo, aumenta de tamanho. Se tu aumentar a pessoa de tamanho, do ponto de vista dela, é como se a sala encolhesse. Do mesmo jeito, para aumentar a difração, tem duas opções. Ou tu encolhe a fenda,
ou tu aumenta a onda. Se tu aumentar a onda, do ponto de vista dela, é como se a fenda encolhesse. Então, para tu ter maior difração, ou tu tem uma menor fenda, ou tu tem um maior comprimento de onda. Isso também aumenta a difração. Maior difração. Então, a difração é esse desvio das ondas depois de passar por obstáculos, enfim, por fendas. Ela está relacionada com o tamanho da fenda e com o tamanho do comprimento de onda. É interessante comentar que o comprimento de onda do som é de alguns metros. Normalmente, uma onda de som, uma pessoa falando, o comprimento de onda dela é de alguns metros. Já o comprimento de onda da luz é mais ou menos do tamanho de uma célula, se tu quiser pensar assim. Um pouco menor que isso. Mas nota que o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Então, se um comprimento de onda grande faz uma difração grande, um comprimento de onda pequeno quer dizer que a difração da luz normalmente é muito pequena. A difração da luz só se nota quando o objeto também é muito pequeno, menor que uma célula. É por isso que o som consegue contornar o muro, mas a luz não. Então tu consegue ouvir quem está atrás do muro, mas tu não consegue enxergar quem está atrás do muro. A luz não consegue fazer a volta, porque a luz só consegue fazer a volta, só sofre difração para situações de objetos muito pequenos. Tem a ver com o comprimento de onda dela. Mas por essa aula era isso, então muito obrigado pela atenção. Até a próxima.